Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Senhor Presidente do Partido, Senhores Congressistas, Senhores Convidados, amigos e companheiros. Um ciclo de governação se fechou, um ciclo de oposição se abriu para o nosso partido. Novo ciclo, vida nova. Obviamente temos de olhar em frente, para o futuro, até porque, sabemos-lo bem, águas passadas não movem moinhos. Mas isso não impede de chegarmos aqui hoje com orgulho do que fomos, do que fizemos e do contributo que o nosso partido sempre deu ao nosso querido país, tanto na oposição como no governo. Nas horas difíceis, o PSD nunca faltou à chamada. Foi assim com todos os líderes. Foi assim com Pedro Passos Coelho, a quem muito devemos. Ao leme da governação na hora mais difícil do regime democrático, com o esforço heroico dos portugueses, tirou Portugal do abismo em que o PS o havia colocado. Assim será com Pedro Passos Coelho, que continua a servir o partido e o seu país, sem abdicar do seu modo de ser, das suas convicções estratégicas e reformistas, conducentes a um futuro mais próspero, mais justo e sustentável para todos. Relembro aqui uma coisa importantíssima que, porventura, alguns de vós não terão presente. Logo a seguir às eleições, houve uma grande sondagem nacional para saber quem devia ser o primeiro-ministro de Portugal. Lembram-se qual foi o resultado? 52% para Passos Coelho, 37% para António Costa. Este era o sentimento da nação portuguesa. Amigos e companheiros, apesar de não termos hoje o governo, não estamos ressabiados nem temos ressentimentos. E, não obstante tudo isto, apesar de tudo, ganhamos as eleições. Mas estamos muito angustiados por se estarem a desbaratar os esforços e os sacrifícios de toda uma nação. É que, na ânsia da sobrevivência política cotidiana, temos um governo preso nas suas contradições internas, sem estratégia de fundo, sem coerência, vezes demais com truques, sem escrúpulos políticos e abandonado à demagogia. E é muito elevado o risco de aprisionar o país no imobilismo e no populismo barato. Sabemos todos que nós faríamos melhor, muito melhor, sulcando um caminho reformista e realista, mais prudente, mais seguro, mais consistente, mais duradouro, numa perspectiva de um futuro mais sustentável. Bastava seguir o caminho de aprofundar os resultados positivos iniciados no anterior governo: crescimento da economia e da riqueza nacional, criação de postos de trabalho com acentuada diminuição do desemprego, recuperação gradativa e sustentável dos rendimentos e poder de compra das pessoas, das famílias e das empresas, início de um processo de diminuição da dívida pública manifestamente excessiva e asfixiante do tão necessário desenvolvimento económico e social do país, com mais solidariedade e mais justiça, igualdade e coesão. É agora, ancorados nestes resultados tão positivos, que o PSD só pode e deve abrir-se ao futuro, numa linha programática, evolutiva e dinâmica de soluções para os problemas e necessidades da sociedade portuguesa. Com que objetivos, com que meios teremos de nos perguntar?
Objetivos centrais, em meu modo de ver: qualificação das pessoas, aumento da natalidade, combate às desigualdades sociais e ao desemprego, coesão territorial e justiça social, crescimento da riqueza nacional, dos rendimentos das pessoas, das famílias e das empresas, aperfeiçoamento de uma Europa mais unida, mais solidária e mais segura. Tudo objetivos que nos caracterizam e que pensamos poderem e deverem ser partilhados por todo o Portugal inteiro. Meios para alcançar estes objetivos. É evidente que tudo vai depender e está sempre dependente de uma política nacional de credibilidade e confiança. Amiga das pessoas, das famílias, das empresas, amiga do investimento interno, amiga da captação de investimento externo, virada para a internacionalização da economia, para o aumento das exportações e, naturalmente, uma maior produção nacional de produtos que possam substituir as importações. Seguramente que com estes instrumentos políticos nós diminuiremos os déficits orçamentais, os déficits externos e a dívida pública. Caros companheiros, caras amigas, caros companheiros, na oposição em que nos encontramos, teremos a postura adequada de gente séria, responsável e de bem. Não queremos destruir nada do que esteja a ser bem feito, mas temos o imperioso dever de alertar para prevenir erros de governo e denunciar sem timidez os erros cometidos. Erros que já são muitos em tão pouco tempo e que aqui destaco à cabeça o laxismo e o facilitismo na educação, com o fim imediato dos exames, que foi imediatamente criticado pelo nosso partido, mas a que o Governo fez orelhas moucas e viria a ter que diferir a aplicação para o próximo ano por interferência do Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Uma coisa é para mim certa: os muitos erros já cometidos filiam-se na opção perversa do PS quando recusou o arco da governação de 40 anos da história democrática, quando recusou uma grande coligação que Pedro Passos Coelho lhe propôs, a pretexto de que o que nós queríamos era que o PS fosse uma mera muleta do PSD. É assim que se concebe uma grande aliança nacional. É assim que se pensa que se fez a grande opção diferente, muito perversa nos resultados já hoje palpáveis, de uma aliança com as esquerdas mais radicais, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Tentar juntar e harmonizar os contrários no pensamento acerca da NATO, da Europa, do euro, do sistema financeiro, da concepção do modelo da sociedade, é, obviamente, procurar fazer a quadratura do círculo. E daí que todo este clima de negociação permanente, diurno e noturno, gera um clima de instabilidade e desconfiança, que obviamente é desfavorável à fiabilidade e à credibilidade necessária ao aprofundamento da recuperação do país iniciada pelo anterior governo. Esta instabilidade e esta incoerência da coligação é de veras muito significativa e traduz-se em resultados já hoje muito perniciosos. Tenho aqui elencado vários deles, não os vou ler todos, mas destaco: queda de investimento, aumento do desemprego, a estagnação e das expectativas na procura que eles próprios pensam que é o modelo do desenvolvimento, e há uma expectativa da sua diminuição. Por isso tem toda a razão o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em apelar como apelou à estabilidade política, económica e social e ao rigor na execução do Orçamento de Estado. Ele bem sabia para quem estava a falar. É que nós sabemos
que essa estabilidade política, económica e social foi prometida pelo Primeiro-Ministro ao apresentar aquilo a que chamou uma maioria estável, coerente e duradoura. Se isso vier a falhar, a culpa só é de alguém, de quem, estando numa maioria que prometeu ser estável, coerente e duradoura, implodiu por dentro. A mais ninguém poderá ser imputável. Senhor Presidente, senhores congressistas, para concluir, vamos estudar, preparar e propor um quadro de soluções e de projetos que sirvam ao país. Proporcionem, obviamente, mais desenvolvimento e mais educação, saúde e justiça, mais tranquilidade e estabilidade. Estaremos vigilantes na oposição, ativos na preparação de projetos com base ao nosso futuro. Ou seja, vamos preparar uma alternativa efetiva, realista e mobilizadora. Efetiva, realista e mobilizadora tal que estou seguro que vai merecer a confiança da maioria dos portugueses. Este é o nosso compromisso, este é o nosso desafio. Para isso contamos com a liderança esclarecida e competente de Passos Coelho, no caminho reformista e realista. Contamos com todos e cada um, estejam na JSD, estejam no TSD, estejam no Parlamento ou nas autarquias, estejam simplesmente num cotidiano labor anónimo. Cada um na sua escala, seja ou não militante, esteja ou não ligado diretamente à política, tem de saber e sentir que todo o contributo é bem-vindo para preparar o próximo momento em que o país nos vai chamar de novo. Fiquem certos, senhores congressistas, fiquem certos todos os portugueses de que estaremos cá, não para tirar desaforo ou fazer apenas o contrário do que outros fazem. Estaremos cá para levar por diante um projeto reformista, social-democrata e de sucesso, e não falharemos o encontro com o nosso destino de desenvolver e fazer avançar Portugal. Disse